Olá, pessoal, tudo bem? Vão chegando aí. Boa noite todo mundo. Boa noite, pessoal. Como tem conhecimento de todos, hoje nós celebramos o Dia Nacional da Vigilância Sanitária e a gente não podia deixar esse dia passar batido, né? Passar em branco. E falar um pouquinho sobre a atuação do zootecnista em equipes de vigilância sanitária. Para falar sobre esse tema, não poderia ter ninguém melhor que o Isaac Ferreira Júnior. Ele que é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Alagoas, é inspetor de vigilância sanitária em Pilar, é oficial de controle animal na unidade de vigilância de zoonoses aqui do estado de Alagoas, tutor de qualidade e segurança de alimentos do curso técnico em agronegócio do Senar Alagoas e atual diretor estadual da ABZ em Alagoas. O homem é fera, tem recebido várias homenagens hoje, foi bem lembrado, não é? E vai falar com a gente aqui a respeito da nossa atuação, né? Nós como zootecnistas, como atuamos na vigilância sanitária. Para quem não sabe, eu acredito que é do conhecimento de todos aqui, mas a vigilância sanitária ela tem como finalidade principal impedir, né, que a saúde humana seja exposta a riscos. Então, é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Quem sabe falar melhor sobre isso é o Isaac, e eu vou convidar ele, vai entrar aqui na sala com a gente para poder falar direitinho sobre o tema. Cadê Isaac? Ele entrando aí. Bem-vindo, Isaac, boa noite. Tudo bom, Carla? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, é um prazer, né, estar aqui mais uma vez, poder conversar com vocês, ainda mais hoje, né, nesse dia que a gente celebra o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Então, estou à disposição. Vamos lá, eu dei uma breve introdução aqui a respeito do que seria vigilância sanitária, eu acho que é de conhecimento de todos, e ao mesmo tempo eu acho que falta um pouco de consciência, de conscientização da nossa população a respeito dos riscos, né, que nós corremos, que nós oferecemos à nossa saúde quando da ausência de vigilância sanitária ou quando da ausência de conhecimento nosso mesmo a respeito do que seria a segurança alimentar, a importância da vigilância para a nossa saúde. E aí, como pauta de hoje, a gente vai falar da atuação do zootecnista, né, nas equipes de vigilância sanitária. E não teria ninguém melhor que o senhor para falar isso. Eu nem me apresentei porque o seu currículo é tão vasto, eu fiquei com vergonha. É Então, isso. eu achava que ser mãe era tudo. Mas vamos lá, brilhe. Você sabe Ok, honrar a pessoal. profissão. Obrigado pelas palavras, Carla, pela brilhante apresentação, né? Tenho certeza que essa minha breve trajetória
ficou muito mais enaltecida com a sua apresentação. Obrigado pelas belas palavras. Mas você também é muito modesta, porque você também tem uma trajetória muito importante dentro da zootecnia. Pois bem, vamos falar de vigilância sanitária, né, pessoal? A princípio parece uma área distante de nós, mas de fato não é, e está amplamente relacionada com a nossa prática profissional. E a gente vai tentar discutir aqui, em linhas gerais, como se deu, o que é a vigilância sanitária, seus campos de atuação, né? A construção de equipes multiprofissionais e como esse perfil multidisciplinar pode contribuir com o objetivo, né? Que no final das contas, como a Carla bem enunciou, é a garantia, né, da saúde pública, né, em última instância. E a vigilância sanitária acaba sendo a linha de frente, né, quando se trata de saúde pública. E acredito que tenha sido a primeira grande instância de saúde pública no Brasil. Então, falar de vigilância sanitária no Brasil nos remete lá à chegada da família real. Então, vejam que não é um assunto, nem uma trajetória tão breve. Então, lá em 1808, né, com a chegada da família real no Brasil, já naquele momento se ensejou, não é, a construção ali de um entendimento amplo de saúde pública, de controle das mercadorias nos portos, por exemplo. Em 1820, no Rio de Janeiro, foi criada a inspetoria no Rio de Janeiro para portos. E ali já tinha uma intenção muito clara de ter um controle, né, nos portos, né, do trânsito de pessoas, principalmente com atenção à possível transmissão de doenças, né, dos viajantes. E ali já se inaugurava as bases do que nós entendemos hoje por quarentena, também a inspeção de mercadorias. E vejam que não apenas com intenção de saúde pública, mas também de economia e de mercado, esse cuidado com a inspeção das mercadorias já trazia esse entendimento de ter esse controle, de ter a garantia da qualidade para poder conquistar mercados, para poder se aproximar de novos clientes e, assim, constituir mercados marítimos internacionais. Então, naquele momento, já se lançavam as bases no Brasil desse entendimento de vigilância sanitária e saúde pública. Então, ali nós já tínhamos, digamos assim, a semente do que nós entendemos hoje, pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E, na verdade, é uma grande epopeia nessa história, porque iniciando lá no século XIX, mas transcorrendo aí do período monárquico, imperial, a velha república, até os tempos atuais, a gente teve uma evolução do esforço de saúde pública no Brasil, né, com a criação do Ministério da Saúde na década de 50, pela evolução da legislação de alimentos na década de 60 e 70, e pela consolidação do entendimento de saúde pública como sistema único em 1990, né, com a Lei Orgânica da Saúde Pública, aquela que institui as diretrizes do SUS, como entendemos hoje, e em 1999, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Exato. E também, na mesma lei, se criou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, lançando as bases ali da ampla relação institucional entre União, Estados e municípios, né, construindo uma rede de amparo e de colaboração como esforços de saúde pública para vigilância sanitária e outras frentes tantas de vigilância em saúde. Então, esse seria um breve histórico dessa trajetória para a gente introduzir aqui o nosso bate-papo. Excelente, excelente. E aí você pode falar um pouquinho para a gente a respeito do campo de atuação, do perfil profissional, das áreas, né? A gente pode dar uma detalhada para o pessoal ficar esclarecido. Perfeito, Carla. Hoje nós temos um amplo entendimento de que a vigilância sanitária, dentro do
do conjunto da saúde pública e dentro do amplo domínio da saúde única, né? Que, embora tenha ganhado maior notoriedade hoje, não é um conceito novo. A ideia de saúde única é um conceito trazido da Europa que nos remete ao entendimento de saúde em amplo espectro, o que envolveria não apenas a saúde humana, mas ambiental e animal. Então, o entendimento de saúde única perpassa pelo equilíbrio, né, dessas três áreas ou dessas três vertentes de saúde. Reflete E, a esse muito, né? respeito, a gente também é levado a refletir que saúde não é apenas uma condição de estar livre de De morbidade, doenças. de estar em estado de não exposição a patologias, né? Isso tem um domínio muito maior, perpassa, inclusive, de bem-estar, né, físico e mental. E isso acaba envolvendo tudo que lhe serve. Daí a saúde única levar para dentro da discussão todas os desdobramentos a respeito do ambiente, porque o indivíduo está inserido no contexto ambiental, então tudo aquilo que está relacionado ao ambiente que o cerca repercute diretamente na sua condição de saúde, inclusive emocional, psicológica. Da mesma forma como nós atuamos, trabalhamos e, até por conta da nossa formação, entendemos toda a dinâmica biológica que os animais, assim como nós, estão inseridos, né, dentro do complexo terra, animal, atmosfera, ambiente, os animais também têm uma participação muito importante nesse entendimento, ainda mais se nós considerarmos as zoonoses, né? São aquelas doenças que transitam entre animais e entre seres humanos. E, em meio a esse entendimento, a saúde ganha um desdobramento ainda maior e exige muito mais de equipes multiprofissionais. E, nesse sentido, o zootecnista se insere, porque ele tem conhecimento pleno dos desdobramentos que envolvem o ambiente, das questões que envolvem a exploração animal enquanto sistemas produtivos, em todos os seus ramos e aspectos, inclusive nos produtos oriundos da produção animal, seu processamento, beneficiamento e comercialização. Então, dentro dessa seara, o zootecnista tem larga possibilidade de contribuição como agente de saúde pública. E eu incluo não apenas no domínio de vigilância sanitária, como é o nosso tema, né? Que está relacionado à saúde pública, a ser agente público, mas inclusive no segmento de consultoria, para qualidade e segurança de alimentos, que é um ramo que vem crescendo. E é interessante porque essa discussão nossa acaba tendo uma proximidade muito interessante e particular com o próprio conceito de agronegócio. Então, como nós entendemos que o zootecnista é um profissional que tem pleno alinhamento, né, com o agronegócio, com a produção em escala ou não, né, de commodities ou de gêneros mais específicos, né, de caráter regional, ou da forma que se pretenda explorar a atividade econômica relacionada à produção animal, nós entendemos que o agronegócio, ele é, na realidade, isso tomou de emprestado a definição de Davis e Goldberg, né, lá de 1957, quando abrasileirou ou trouxe para o domínio do idioma português o termo agribusiness, que nada mais é do que uma sucessão de elos numa cadeia produtiva ou numa cadeia de valor que parte desde a produção de insumos, passando por atividades agropecuárias, transformação, agroindústria, os segmentos de distribuição e consumo. Então, a compreensão dessa cadeia como sendo elos sucessivos
para a agregação de valor de produtos brutos ou insumos primários em produtos acabados, né, prontos para consumo, é o que se entende por agronegócio. Todo esse desdobramento, ele conta ainda com a participação de elementos institucionais e organizacionais. Então, é um todo complexo. Então, se a gente for analisar de forma mais profunda, o agronegócio em si, ele tem segmentos que exigem o domínio ou a garantia da qualidade das matérias-primas, na comercialização até o consumidor, e isso se aproxima ou tem relação direta com o que nós estamos discutindo hoje. Então, o entendimento de saúde única ou de saúde pública, ele se aproxima do amplo entendimento de agronegócio, porque, por fim, o objetivo é garantir o bem-estar, é garantir a segurança alimentar, é garantir o dinamismo produtivo e econômico através de gêneros alimentícios, através de gêneros outros que têm origem em cadeias agropecuárias e que, por final, levam ao consumidor, não é, essa oferta de produtos e serviços. E daí o objetivo da vigilância sanitária, que é atuar justamente por zelar a qualidade e a segurança de produtos, como também de serviços de interesse da saúde pública. Então, para a gente apresentar de forma mais dinâmica esse domínio, né, ou essa interface entre o zootecnista, entre as cadeias produtivas de origem animal e a saúde pública. E de conhecer os riscos, não é? De também conhecer os riscos enquanto zootecnista, enquanto profissional da produção animal, a gente não só realiza esse trabalho de inspeção, mas como a gente se sabe de todos os riscos que acontecem durante todo o processo e o que pode acarretar, né? O que vai desencadear ali na saúde humana, porque eu vejo muitos profissionais da área de saúde mesmo pecar em informações a respeito da produção animal por desconhecer. Então, o zootecnista realmente ele precisa adentrar, né, nesse universo da vigilância sanitária, porque se o que vai chegar ao consumidor é um produto que passou pelas mãos dele, então eu acredito que é de total domínio, né, de total conhecimento e responsabilidade, né, do zootecnista. Então é uma questão que vem sendo discutida, né, sobre ser responsabilidade do zootecnista, isso, e é mais do que claro, porque ele conhece todas as etapas de produção, inclusive os riscos que um mau processamento, né, uma má condução daquela produção ali pode incorrer. Perfeito, Carla. Essa sua observação, inclusive, serve de alerta, né? Porque, de fato, é uma responsabilidade, né? As equipes de vigilância sanitária, no exercício da sua função, a princípio, têm a missão de informar, de promover uma educação, né? Uma instrução no domínio da sua ação, mas tem a prerrogativa também de exercer poder de polícia administrativa, né, como autoridade sanitária, inclusive punitiva, porque a responsabilidade é imensa, né? A gente vira e mexe, vê notícias de surtos, de toxinfecção de origem alimentar. A gente tem o caso famoso, né, recente, da cervejaria lá em Belo Horizonte. Então, vejam como isso pode ter um desdobramento e um alcance muito sério, né? E apenas para a gente dar um exemplo, mas a responsabilidade é tamanha. E o zootecnista, nesse entendimento, evidentemente que ele contribui e recebe a contribuição de outros tantos profissionais, até porque a área de atuação da vigilância sanitária, ela tem a abrangência
para atuar desde o controle de medicamentos, de sangue e hemocomponentes, de serviços de saúde, alimentos, né, que é o grande segmento da vigilância sanitária, mas não é o único, Sim. além de agrotóxicos, outros tantos campos que estão relacionados, como também a qualidade da água, é um dos domínios da vigilância sanitária ou da vigilância em saúde ambiental, e todos esses campos de atuação contam com a contribuição de múltiplos profissionais. E o que faz eficiente e dinâmica essa área de atuação é justamente essa contribuição. Porque o multiprofissional que compõe essas equipes contribui dentro da sua expertise para o aperfeiçoamento, né, dessa dinâmica como um todo. Haja vista a própria evolução, né, dos segmentos industriais, dos segmentos de qualidade e segurança de alimentos, que paulatinamente, ao longo do tempo, vem evoluindo, tanto no seu ordenamento, né, nas suas regulamentações, quer seja por lei, quer seja por resolução da própria Anvisa, ou por decretos, ou por portarias, sempre no intuito de avançar, de contribuir e de se aperfeiçoar frente às novas demandas. Um tema interessante que recentemente também ganhou bastante atenção foi a regulamentação de produtos artesanais. Então, esses se encontram na seara do Ministério da Agricultura, mas no final da ponta também tem transversalidade com a vigilância sanitária, uma vez que vai ir a consumo. E aí já se depara com o ambiente de atuação da vigilância sanitária. A gente não está falando de exclusão, né? Não é exclusividade de um zootecnista, na verdade é uma complementação, né? São funções que se complementam aí para que o negócio seja eficiente, né? Então, cada um em sua área, cada um em sua atuação, cada um oferecendo sua contribuição e o negócio flui até melhor, né? Porque é como os 5 dedos das mãos, são todos diferentes, mas na falta de um, a gente pena, né? Então, é um serviço que você fala da saúde única que é complementar, né? Então, não adianta querer dizer que é exclusividade de um ou de outro, porque é notório que não, é nítido, né? O Dorgival está pedindo aqui, está perguntando se você pode falar da importância da análise de perigos e pontos críticos de controle, né, que é a APPCC, e as boas práticas de fabricação na biosseguridade dos produtos de origem animal. Excelente, Dorgival. Dorgival arrasa sempre. Perfeito, perfeito. O Dorival tem sido Obrigada, um Dorgival. parceiro nosso e traz sempre contribuições muito pertinentes. De fato, não há como falar de qualidade e controle, né? Quer seja em produção de alimentos ou qualquer outro gênero que passe por beneficiamento, sem falar de BPFs, as boas práticas de fabricação, que, no nosso caso, por se tratar de produtos agropecuários, antes mesmo da etapa de beneficiamento, de processamento, nós já devemos contar, já nas unidades agropecuárias, com as boas práticas agropecuárias, né, que garante a sanidade dos rebanhos, por exemplo, e que, para dar um exemplo de produtos cárneos, para que o animal chegue a ponto de abate com a sua carcaça preservada, né? Então, isso já traz consigo esse entendimento de boas práticas agropecuárias. Uma vez o produto, né, digamos assim, chegando a ponto de beneficiamento, de processamento e até de expedição para consumo, aí vale realmente, do ponto de vista de monitoramento e controle, né, como prática de monitoramento e controle, com vistas aos sistemas de gestão da qualidade, né, os famosos sistemas de gestão da qualidade, e aí nós tomamos a importância da análise, né, de perigos e pontos críticos de controle,
como ferramenta gerencial, né, para minimizar os riscos dentro das operações, além dos famosos POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados, todo esse arcabouço, né, que do ponto de vista de produção, de monitoramento e controle, ordena os processos, né, para que a gente tenha o controle eficaz. Né? Todas essas atividades acabam somando-se no esforço de garantir a qualidade, né? E, por conseguinte, a inocuidade, os princípios de biosseguridade, não apenas nas unidades agropecuárias, mas principalmente nas unidades de beneficiamento e processamento, para evitar ali que nós tenhamos elementos estranhos, até no escopo das boas práticas de fabricação, ou se a gente for aprofundar mais, falando das RDCs, né, as resoluções da Sim. diretoria colegiada da Anvisa, nós temos a 216 de 2004, salvo engano, que trata, né, largamente sobre todo o domínio, né, de boas práticas de manipulação de alimentos, e lá já inclui uma série de medidas, né, de procedimentos operacionais padronizados, que vão desde orientações do ponto de vista estrutural dessas unidades de beneficiamento, do ponto de vista arquitetônico, do controle de pragas e vetores, enfim, é uma gama de atividades que tem por finalidade garantir a inocuidade, né, dos produtos ou alimentos ali manipulados, com vistas sempre à garantia da saúde pública. Sim. Sabe o que eu sinto muita falta? Porque a gente, como zootecnista, praticamente todos os dias a gente tira as mesmas dúvidas, né? De pessoas diferentes, claro, e às vezes até quando a gente explica faz, é nada, mentira. Então, eu acho que um grande desafio da vigilância sanitária é a informação, porque eu vejo muito mais interesse no mercado em ludibriar do que em informar, né? Por exemplo, não vou falar o nome da empresa, mas quando aquela empresa lá de frangos colocou lá no rótulo do produto dela, frango sem hormônio, ela quis induzir ao erro, né? Por quê? Porque só o frango dela não tem hormônio, as outras têm. Então a população ela não tem respaldo. Se você perguntar, você sabe o que é vigilância sanitária? Vai responder de uma forma vaga, né? Mas não em sua completude, não com conscientização. Então, é, eu estou fazendo um trabalho com o pessoal do Instituto e são professores de diversas áreas, de arquitetura, de engenharia elétrica, de várias áreas. E aí eles passaram uma atividade para a gente fazer em grupo. Só que qual seria o tema, né, da atividade? E aí cada um que teria que... Como é que a gente faz para poder colocar um tema? Porque tinha professor de português, tinha professor de desenho técnico, tinha professor de várias áreas. E eu disse, minha gente, eu acho que o que mais vai ser difícil aqui de vocês conseguirem ter compreensão, assim, porque é uma coisa que não está no nosso cotidiano, seria a minha área, que é zootecnia. E foi engraçado, porque todos eles se interessaram em discutir sobre a zootecnia. E começaram a me fazer perguntas que é o que eu disse, né? A gente responde todos os dias as mesmas perguntas. E como é que pode, como é que é, e que a minha filha aqui tá com pena de comer os bichinhos porque eles sofrem, porque isso e aquilo outro. E aí a gente não cansa de responder, eu não canso de responder, de defender a nossa profissão, de defender a nossa atuação. Mas eu acredito que o que muito falta à nossa população é conscientização, né? Inclusive tive num congresso lá em Juiz de Fora, de laticínios,
e a respeito dos furinhos do queijo coalho. E aí tem muita gente que só quer o queijo coalho se ele tiver bem furadinho. Então, o que é que o palestrante lá, que representava uma empresa lá de produção de derivados lácteos, ele disse que as empresas estão desenvolvendo máquinas que introduzem ali a olhadura no queijo, para ele não perder o mercado. Ou seja, é mais fácil enganar do que informar, né? Então, é mais fácil você dizer lá que o seu frango não tem hormônio do que você dizer que o frango nenhum tem. É mais fácil você colocar lá a olhadura no queijo coalho do que você dizer o que são aquelas olhaduras, porque senão o cidadão não vai querer comer de jeito nenhum, né? Então, qual seria assim o melhor norte que a gente teria a nível de informar a população? O que é feito nesse sentido, Isaac, pela vigilância sanitária? Perfeito, Carla. Inclusive, essa observação sua, acredito que seja o maior desafio, sabe, das ações de vigilância sanitária, porque é muito bem percebido, né, fica bastante nítida as ações que têm relação ao poder punitivo. Muitas vezes essas acabam ganhando maior visibilidade, mas, em essência, a vigilância sanitária ela possui uma missão primordial de informar, né, de garantir que a sociedade como um todo ela tenha a boa prestação de serviço, que ela tenha acesso a produtos de qualidade. E quando você, no seu comentário, mencionou o rótulo do frango, a gente também vê nesse ponto uma das áreas de ação da vigilância sanitária, que também é a orientação ou regulamentação de rótulos. E, de fato, é uma indução ao erro, né? Quando você aponta uma característica que teria, perante o consumidor, a percepção de uma qualidade diferencial, quando de fato não é. Frango sem hormônio é algo que é implícito ao próprio frango, né? Isso a gente falando de hormônio exógeno, né? De promotor de crescimento, isso. Como reza a lenda, né? A gente também já em outro momento se deparou com rótulo de óleo vegetal que tinha lá sem colesterol. E, bom, isso é uma característica implícita a óleos vegetais, né? E aí isso foi revisto. Lógico que ali estava implícita uma intenção de marketing, né? Para induzir, né, inclusive, o consumidor de uma qualidade implícita ao produto, que não é um diferencial, é algo próprio do produto. E hoje eles colocam sem colesterol como todo óleo vegetal. Então, até por ação dos agentes reguladores, houve essa reformulação. Da mesma forma, o frango, né? Então, é algo que as autoridades de vigilância sanitária têm que permanecer sempre em alerta, né? Porque é missão dessas unidades de vigilância garantir ao consumidor o acesso à informação sobre tudo a respeito do produto, para que não seja ludibriado, para que ele não compre falsas vantagens, né? Ou que aqueles que comercializam não vendam características próprias do produto como sendo algo diferencial. Então, essa é realmente uma missão muito grande. Sobretudo, no sentido de informar, né, de educar a população. E a gente vê essa necessidade, inclusive, em ações básicas, né, Carla? E aí você comenta a questão do queijo. A gente sabe que a indústria busca atender aos anseios do consumidor, se assim for, é interessante, mas nós sabemos também que tem os produtos clandestinos, os produtos que estão livres Sim. de inspeção, ou que não passam pelos serviços oficiais de inspeção, né? Então, é também um dever
da população e do consumidor buscar por esses produtos, né? Porque dessa forma eles têm uma garantia de uma qualidade, né? Tem a garantia de que aquele produto passou por um processo rigoroso, né? A gente estava comentando agora há pouco das BPF, dos POPs, né, dos procedimentos padrão, da análise e controle de riscos, mas só há o controle rígido acerca desses procedimentos, do fluxo de produção e dos procedimentos de manipulação naqueles produtos que passaram, né, pelo crivo dos serviços oficiais. Então, tanto a autoridade pública de saúde pública, ela tem um dever e uma missão de coibir essas iniciativas e de educar, mas também o consumidor deve ficar alerta e dar preferência àquele produto que, de fato, tenha uma garantia, né, que traga consigo essa garantia. E, no final das contas, acaba sendo uma relação de ganha-ganha, porque dá preferência ao produto que passou, né, pelo alto crivo dos rigores, né, da qualificação, principalmente, mas da regulamentação, garante o dinamismo, né, e garante que essas iniciativas sejam valorizadas, em detrimento daquelas que tentam burlar as normas e levar risco, né, à saúde pública. Exato. Eu acho, inclusive, o exemplo do queijo um exemplo emblemático, né, dessa constatação. São vários, né, Isaac? São vários exemplos que a gente tem aí. Como professora, eu tento incutir esse discernimento, né? E um dos temas que a gente aborda é abate humanitário versus abate clandestino. E a gente teve a oportunidade, algumas turmas teve a oportunidade de ir visitar um abatedouro, né, de alto padrão, e eles ficaram assim impressionados, né? Como é que consegue uma estrutura dessa? Como é tudo organizado? E aí, quando foi depois, eles foram ver o abate clandestino. Eu mandei para a feira, vai lá na feira mesmo ver como que é. E eles chegam assim, eles dizem, nunca mais eu compro na feira. Eu fiz, então, assim, é uma questão de compreensão, de por que se agrega valor a um produto, né? Não é porque a pessoa quer ter mais lucro, é justamente porque essas práticas aí, né, de controle de qualidade, né, elas exigem um investimento muito maior em mão de obra, em equipamentos, em tudo, né? Porque é uma senhora estrutura. Não é simplesmente você pegar um frango, dar uma pancada na cabeça, arrancar as penas ali na água quente a qualquer temperatura, né? E expor ali numa bancada sem se preocupar com temperatura de refrigeração, com nada disso. Da mesma forma, o queijo, né? Para poder se fabricar um queijo de qualidade, você implica várias etapas ali no processo que agregam um valor ao produto. E não tem como você não cobrar. Tem o selo de inspeção também, que se paga por isso, né? Uma empresa inspecionada, e isso é para todo produto que a gente venha consumir. E aí é o que eu oriento em sala de aula. Eu fiz, fecha o olho para o preço, você compara assim, tem selo, massa, escolhe lá. Mas não compre um produto que não foi inspecionado, porque os riscos que você leva para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde, eles podem ser irreversíveis, né? Então, a gente tem várias zoonoses aí, como você falou no início, que podem desencadear problemas seríssimos para a nossa saúde, um risco, né? Para a gente, para inclusive crianças que tomam o leite, que o pessoal fala assim, né? O leite tem antibiótico. Qual leite tem antibiótico? Qual leite tem? Então é o leite que você está consumindo de forma errada, porque ele não deve ter, ele não pode ter, né? Então eu tomo leite tranquilamente, sabendo que não tem antibiótico. E que se aquele leite que eu estou tomando, que é inspecionado, tiver em algum momento, vai acontecer
como aconteceram alguns casos de reportagem a nível nacional de retirar do mercado e a gente toma conhecimento disso, né? Mas eu sei que eu tenho uma segurança ali dentro, que eu estou levando segurança para dentro da minha casa e para minha saúde. Então, como você falou, não basta somente um serviço de vigilância que chega lá e vê que tem uma, uma intenção de vantagem de uma empresa num rótulo para vender mais, ludibriando. Não se trata somente disso. Se trata também do interesse do consumidor em saber o que ele está ingerindo, né? Em saber o que ele está adquirindo, como é. Porque a gente vê uma onda muito grande agora. Eu acho engraçado, não acho engraçado, mas assim, como que as pessoas elas recebem tantas informações e elas seguram aquilo ali de uma forma tão errada e elas não procuram saber se é mesmo verdade, não é? Porque, como assim, um animal que está na minha mesa, ele se estribuchou, sangrou até a morte e levou pancada até morrer, eu não vou comer isso, eu não vou promover isso. E foi o que eu falei hoje, né? Quando eu vou dar os exemplos, eu gosto de levar mais para a vida real, assim, né? Para o que é mais comum. Eu digo, é a mesma coisa de você comprar um celular roubado. Você vai comprar ele mais barato, só que você está promovendo a prática. Então, é a mesma coisa de você comprar uma carne mais barata, é a mesma coisa de você comprar um queijo mais barato, é a mesma coisa, né? Você está promovendo uma prática errada, uma prática ilegal. E é isso que acontece quando a gente escolhe lá o, o queijo mais barato, porque o senhorzinho ali, minha mãe já comprou um queijo com aquelas bolas de carrapato dentro. Partiu no meio, foi uma banda para um lado, outra banda para o outro. Uma delícia. Acabou o Dia das Mães, porque minhas irmãs, eu tava lá analisando o que era, eu lá, né, com... e as minhas irmãs, não como mais queijo. E não é o queijo, né? Não é, o problema não é o queijo, é a fonte onde você adquiriu. E eu não tenho problema nenhum em consumir carne. Inclusive, teve aluno meu que perguntou o que é que eu achava, o que é que eu sentia diante de uma imagem de uma vaca com um bezerro. E eu disse a ele, eu digo, eu sinto fome. Eu sinto fome. Mas, professora, até a senhora fez, principalmente eu que faço parte da cadeia alimentar, me recuso a sair dela, e justamente por isso consumo produtos de procedência e de qualidade, que eu sei que o animal foi muito bem tratado para chegar na minha mesa, não é? Então, essa questão do consumidor buscar mesmo a informação, muito embora eu acho que deveria existir campanhas de conscientização, de divulgação, principalmente nesse momento que nós estamos passando de muitas mentiras sobre a produção animal. Então, eu acho que agregaria bastante a nossa função. Carla, perfeita a sua reflexão e até me permite discutir um outro ponto que acredito que se soma ao seu comentário, porque, veja, por mais que nós sempre, né, amplificamos o discurso de defesa do regular, né, defesa do inspecionado, com isso nós não estamos dizendo que aqueles que não estão adequados, que eles devem ser banidos simplesmente. E aí a gente retoma a ideia de informação, de instrução, porque hoje, mais do que nunca, a vigilância sanitária, isso eu digo em ampla análise, né, a nível de União, Estados e municípios, assume a missão também de oportunizar a inclusão produtiva. E isso é um tema da maior relevância, né? A nível municipal, que é onde as coisas de fato acontecem, que nós temos, que nós mantemos relação econômica, né, que nós consumimos, que nós vendemos, é de extrema importância que a vigilância sanitária se aproprie desse domínio, né? Promover a inclusão produtiva através da formação, da educação, da capacitação, principalmente
comerciantes, aqueles que manipulam, que lidam diretamente com o alimento, para que eles possam se inserir, né, se regulamentar, fazer parte, né, meio, na seara da sua atividade econômica, podendo ascender, né, desenvolver-se enquanto empresa, enquanto empreendedor, sem ferir, né, e nesse aspecto, a vigilância sanitária, ela tem a missão, né, de não apenas ser um órgão burocrático, né, taxativo, que cobra alvará, que aplica multa, mas de promover a inclusão, de promover o dinamismo no município, né, de fazer, através da sua atividade de inspeção, de fiscalização, com que novos produtores, novos comerciantes, novas iniciativas empreendedoras possam se desenvolver, possam ter acesso às normas, aos regulamentos, porque eu acredito que ninguém vai iniciar algo tendo a intenção, né, a qualquer despeito, de promover dano a alguém. Muitas vezes isso ocorre por desinformação. E foi o que nós comentamos, né, desde o início aqui do nosso debate. Então, fica aí também essa provocação para todos que fazem parte do entendimento das ações de vigilância sanitária para promover isso. Nós tivemos recentemente uma revisão na legislação e retirou a obrigatoriedade de alguns alvarás ou de algumas permissões, né, desburocratizando as iniciativas empreendedoras, né, reafirmando as ações educativas, a princípio, antes de uma ação punitiva. Eu acredito que nessa direção nós caminhamos bem. Não é que nós iremos flexibilizar o que os regulamentos e as normas de inspeção sanitária e a doutrina que norteia os princípios fundamentais de qualidade e segurança preconiza. Mas eu acredito realmente que possibilitar a inclusão garante, né, maior dinamismo. E eu digo isso como um todo, né, nas relações comerciais, de promover naquelas famílias de comerciantes a ascensão. Então, eu acredito que esse é o caminho a seguir. E de entender que a vigilância sanitária, ela não é uma iniciativa engessada, puramente de ação específica de ordem sanitária, mas que ela tem uma função social de inclusão, né? Ela tem uma função educativa. E por isso que eu sempre bato na tecla da multidisciplinaridade. Eu entendo que um coletivo onde existe uma soma de profissionais com base conceitual a mais diversa possível, leva a uma compreensão, leva ao alcance de um serviço com uma qualidade muito superior, né? Mas há quem pense, há quem defenda o pensamento único, né, de até doutrinador. Mas enquanto nós pudermos contra-argumentar essas teorias, nós iremos continuar firmes, defendendo a atuação de todo e qualquer profissional que tenha o interesse, a intenção de somar esforços nesse sentido, e trazendo consigo todo o escopo conceitual, teórico, metodológico e prático da sua base profissional para contribuir, né, no discurso de saúde pública, no entendimento de saúde única. Eu acredito que dessa forma nós conseguimos construir muito mais. Sim, claro. Dentro da equipe de vigilância sanitária, né? Quais são as principais áreas que a gente tem lá dentro? E o perfil dos Joia. Bom, profissionais? nós temos, em muitas unidades de vigilância sanitária, trabalho dividido em inspetorias ou em áreas de inspeção. E aí, naturalmente, de acordo com o perfil de cada profissional, ele vai ser direcionado para aquele segmento que ele pode melhor contribuir. E aí, naturalmente, profissionais como os farmacêuticos acabam dando maior contribuição na área de medicamentos, naturalmente,
outros profissionais que têm formação dentro das rotinas hospitalares, como enfermagem, como nutricionistas, por exemplo, naturalmente se direcionam para áreas de serviços de saúde, não que seja a única possibilidade de atuação, mas que naturalmente acabam se direcionando até pelo próprio perfil. Mas nós encontramos esses profissionais atuando em outras frentes de inspeção, né? Assim como no segmento de alimentos, nós temos veterinários, nutricionistas, o próprio zootecnista traz contribuição nesse campo, também na área de controle de agrotóxicos, de comercialização de produtos agropecuários também. Então, existe uma gama vasta, né, e diversa de interesse das ações de vigilância sanitária, inclusive a qualidade da água, né? A água potável, né? Que aí entra no entendimento de vigilância em saúde ambiental, né? No aspecto microbiológico da água, no aspecto de análise física da água também. Então, apenas para a gente enunciar alguns dos segmentos. E aí, veja, o zootecnista e sua base, né, de formação, entendendo, né, o complexo das cadeias produtivas, mas também na sua base de formação, tendo domínio de cadeiras como da microbiologia, da imunologia, da higiene, né, e sanidade também animal, também da tecnologia de produtos de origem animal, né, ele consegue, né, somar-se, né, nesse esforço multiprofissional e levar a contribuição da sua formação, né, do seu olhar sistêmico a respeito das cadeias produtivas e também contribuir nesse esforço. Então, muitas vezes nós acabamos contribuindo muito mais nos segmentos que estão relacionados a alimentos, não que seja o único, mas que nós acabamos nos aproximando mais e levando também a contribuição da nossa formação para esse esforço, né, dentro das equipes de vigilância sanitária. Eu, na equipe com que eu trabalho, eu conto com a participação de veterinário, de biólogo, tem farmacêutico, tem outros profissionais também de ensino médio, enfim, há uma contribuição múltipla, né, a partir das formações individuais de cada profissional, que fazem com que a vigilância sanitária, dentro do entendimento do Sistema Único de Saúde e também no que extrapola o entendimento de saúde única, possa contribuir com a saúde pública. Exato. Eu acho que ficou bem claro aí, né? O que é a vigilância, a importância da vigilância sanitária, as atribuições dos perfis profissionais, né? A complementação de uma área com outra. Eu só vi aqui a pergunta do Dogival. Eu não sei se alguém tem pergunta, não estão fazendo muitos elogios aqui das informações. Eu acho que a gente também, enquanto profissional, tem essa função de informar, né? de esclarecer. Eu, como professor, eu faço isso o máximo que eu posso dentro das minhas salas de aula, porque eu sei que os meus alunos, eles levam para casa, e muito embora tenha as opiniões rebatidas, né? Porque que nada, só porque entrou numa escola agora, quer ser metido a doutor, quer ser entendido, nunca me aconteceu nada. Os tempos são outros, né, Isaac? Muito provavelmente no tempo do meu pai teria menos complicação tomar o leite da vaca tirado na hora do que hoje. Muito embora meu pai gostasse e ele não teve nada, ele teve sorte, né, como a gente costuma falar nos congressos. Mas hoje eu acho que é um pouco mais complicado, um pouco mais vulnerável, né? A população está um pouco mais vulnerável aos riscos. Então,
como é que um animal ele pode me passar tuberculose? Como é que um animal pode me passar brucelose? O que é brucelose? Como é que um animal pode, né? Então, quais são os riscos, não é? Então, coisas bobas que a gente fala todos os dias, que a gente tem esse contato, que a gente estuda, que a gente se preocupa, que a gente evita, né? Ressaltando a função do zootecnista, que é prevenir, né? O pessoal me pergunta, Carla, por que você nunca quis ser médica, ou ser veterinária, ou ser advogada? Porque eu gosto, né, da prevenção, do cuidado, né? Eu gosto muito mais dessa parte do cuidado, da prevenção, do que do remediar. Então, é como eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha qualidade de vida, para não ter complicações mais à frente e não precisar de um médico. Então, eu tenho um trabalho assistido com profissionais competentes ao que eu preciso. E é isso que o zootecnista faz, né? Ele nutre o animal adequadamente, ele preserva as condições de higiene e de qualidade, ele promove o bem-estar animal, né? Tudo isso porque está inteiramente relacionado com a saúde, com o sistema imunológico, com a qualidade do produto que ele tem ali, porque se a gente não tiver toda essa preocupação, né, toda essa precaução, o produtor vai ter prejuízo lá na frente. Se o produtor for a gente, ou se for qualquer outro, se a gente estiver trabalhando em causa própria, em causa do outro, mas o prejuízo vai vir lá na frente. E o que eu costumo dizer bicho, você precisa dar valor ao bolso que te paga. Porque se você não der lucro para ele, se você não tiver cuidado com todas as etapas de produção e você trouxer prejuízo para ele, vai faltar o teu. Então, é a questão do mercado de trabalho, a exigência do profissional que a gente tem hoje. E zootecnia é uma área muito requisitada, né? O tempo inteiro eu vejo as oportunidades aí de emprego, muita solicitação de indicação de alunos meus que são técnicos em agropecuária, mas o que falta mesmo é a mão de obra qualificada. Então, nós precisamos, enquanto zootecnistas, ter a consciência da nossa importância, né? Nós somos extremamente importantes na mesa da população mundial. É o que todo mundo come, né? E a gente precisa ter essa compreensão da valorização do zootecnista e da exigência do mercado. Perfeito, Carla. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, mas como você pontuou, é exatamente isso. Nós devemos nos apropriar, né, das nossas competências, entender que no escopo, né, das nossas competências, nós temos possibilidade de nos desenvolver em diversas áreas, né? Assim, nós tenhamos a pretensão. E quando a lei nos garante o exercício, né, nos segmentos da produção animal, em todos os seus ramos e aspectos, de fato é. Eu digo desde a produção de insumos à comercialização, passando inclusive pelas ações de vigilância sanitária, que lá na ponta garantem que aquele produto ele é Todo o idôneo, processo. ele é inócuo, ele tem qualidade. Então, eu gostaria de deixar aqui, né, para colegas que nos assistem, que de fato acreditem no seu potencial e, se assim desejarem, desenvolver-se no Temos 30 segmento, segundos. qualquer que seja ele, o faça, porque o mérito e a qualidade prevalecem sempre. Isso Então, aí. um abraço a todos. Um abração. Muito obrigada, Isaac. Deixa eu bater aqui uma selfie rapidinho. Sorria.
Bati. Pessoal,